E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, professor Dario, canal Odeio Física. A aula de hoje é dando continuidade ao assunto de termometria, tá certo? Se você não assistiu a primeira aula, ó, clica aí, vai aparecer em algum canto aí para você clicar, a primeira aula de temperatura. Então assiste lá. Mas, se qualquer coisa, fica nessa aqui que você consegue entender mesmo assim, tá bom? Quando a gente vê temperatura, a gente pensa logo exato no negócio quente, né? E a gente viu na última aula que temperatura é agitação. E é exatamente o cálculo que é importante. Então essa aula é para você prestar atenção que a física não precisa decorar absolutamente nada. É só você ter o raciocínio lógico. Por exemplo, para a gente calcular a transformação de uma escala térmica em outra, é a mesma coisa de eu transformar de uma escala térmica para um termômetro específico, que a gente chama de equação termométrica. Todo termômetro tem a sua equação, ou quem fabricou fez isso, né? Porque você pega um termômetro e fabrica, não tem risco nenhum, não sei onde é que a temperatura. Como é que eu vou saber que aquela temperatura tal está naquele lugar? Como é que isso é posicionado? Então existe uma regra para isso, que é muito fácil. É a mesma coisa da regra das escalas térmicas. A diferença é que agora, ao invés de ser uma escala com outra, é uma escala relacionando a um termômetro. Lembrando que termômetro, aquele aparelho que mede temperatura, que todo mundo sabe o que é, tem de dois tipos, os termômetros líquidos e os termômetros gasosos. Aí você pensa, como é que o diabo do termômetro é líquido? Não, pessoal, líquido é o que está dentro dele, tá bom? Então tem um termômetro que usa a temperatura dentro dele, um líquido, desculpa, dentro dele para medir a temperatura pela dilatação, e ou então um termômetro que usa um tipo de gás dentro dele, e aí pode usar pressão, pode usar volume, dependendo do tipo de termômetro. O importante é que você utilize esses elementos para medir a temperatura. No caso do termômetro líquido, geralmente é a altura dele, né? Vocês lembram lá do pica-pau? Quando a temperatura está caindo, fica caindo até a nevezinha dentro, né? Ou qualquer outro desenho animado que você vê a temperatura, sobe, desce, aquilo ali como funciona. O que a gente precisa fazer? A gente tem que lembrar lá da torcida de vôlei de praia. Como é que é a torcida de vôlei de praia? Ou então, né, tem algumas coisas que a gente já viu aí, que é o ai, 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 em cima e baixo e puxa e vai. Pronto. Se você lembrar do em cima e baixo, puxa e vai, você resolve qualquer questão de termometria. Então, ó, não esquece, em cima e baixo, puxa e vai, tá bom? Cuidado só se você estiver estudando no quarto, começar a falar, ai, ai, em cima e baixo, puxa e vai, vão bater na sua porta, assim, menino, né? Minha filha, pelo amor de Deus, ei, rapaz, o que é isso? Tem que explicar que é estudando física. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá, presta atenção. Então, pessoal, no nosso exemplo, vamos lembrar, ó, como eu falei, nós temos dois tipos de termômetro, basicamente, os líquidos e gasosos, ou seja, o que tem dentro. Como eu falei, o termômetro líquido, ele usa a altura dele, né? Dependendo da altura do líquido que está dentro dele, esse líquido geralmente é mercúrio, ele mede a temperatura, tá bom? Nesse nosso caso aqui, vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que você você vai querer construir um termômetro desse tipo. Aí você pega um tubo de ensaio, né? Uma criança pega um tubo de ensaio, aquelas questões de física que nunca ninguém faz. O Joãozinho estava em casa e decidiu fazer um termômetro. Joãozinho, então, pega um tubo de ensaio e coloca mercúrio dentro. Aí a gente pensa quando está resolvendo, que diabo que Joãozinho não tinha outra coisa para fazer do que fazer um termômetro. E ainda tinha um tubo de ensaio. Onde é que Joãozinho mora? No laboratório de Dexter, sei lá, ou na casa do Tony Stark. Não tenho a mínima ideia. Então vamos imaginar que essa criança que não tinha o que fazer, ele pegou um tubo de ensaio com mercúrio, ele colocou o mercúrio dentro. Só que ele não sabe as temperaturas. Mas aí a gente lembra, se eu colocar junto do gelo, eu já sei qual é a temperatura do gelo, é do ponto de fusão. Se eu colocar junto do vapor, eu sei qual é a temperatura de vapor, é o ponto de ebulição. Não é isso? Então o que foi que fez? Joãozinho colocou junto do gelo. Quando ele mediu a altura, o mercúrio ficou com 2 centímetros de altura. Então, lá ele marcou. Quando o Joãozinho botou a água para ferver, a água começou a ferver, no ponto de ebulição, a altura ficou de 22 centímetros. Tudo isso que eu estou falando, geralmente vem escrito na questão. Eu não coloquei aqui para a gente não perder tempo, tá bom? A ideia é que você treine essa interpretação aí nas questões, mas daqui a pouco vai ter uma. Vamos imaginar, então, que Joãozinho desistiu. Né? Também uma tarefa dessa não tem o que fazer. Desistiu e deixou o termômetro quieto. Quando ele voltou, a altura era de 10 centímetros. Qual é a temperatura em graus Celsius? E aí vamos lembrar, para relacionar duas escalas térmicas ou para relacionar uma escala e um termômetro, eu preciso de 2 pontos de referência. Nós já temos
Geralmente, realmente é fusão e ebulição, mas poderia ser qualquer outro. Pode ser num gráfico, pode ser em qualquer situação. O que a gente faz? A gente monta um esquema desse, pessoal. No termômetro, os valores que eu encontro é de 2 e 22. Eu sei que quando é 22 no termômetro, estava com vapor, então é 100 graus Celsius. Quando é 2 no termômetro, era com gelo, 0 graus Celsius. Por isso também chamado de ponto de vapor e ponto de gelo. O que a gente quer? A gente quer relacionar uma coisa com a outra. Eu quero relacionar agora os valores no termômetro com os valores na escala. Então aqui eu chamei de H, podia chamar de X, de Z, do capeta, do que tu quiser. É uma variável que vai medir a altura do termômetro e a própria temperatura em graus Celsius. Como é que é o esquema? Ai, em cima, embaixo, puxa e vai. Então, de novo, em cima, embaixo. Quando puxa, puxa no meio. E puxa no meio para cima, para baixo? Para baixo. Em cima, embaixo, e puxa e vai. Em cima, embaixo, e puxa e vai. Você faz 2 vezes, uma de cada lado. Lembrando que cada puxada dessa é uma subtração. E aí agora a gente vem um outro questionamento. Se você vai equilibrar uma coisa, é melhor equilibrar uma coisa menor em cima da maior. Por exemplo, um apagador em cima da mesa ou a mesa em cima do apagador? Um apagador em cima da mesa. Então, fica mais fácil, não que se eu fizesse diferente dava errado, não. Mas fica mais fácil eu pegar esse segmento menor e colocar em cima do maior. Então, eu tenho H menos 2 dividido por 22 menos 2. A mesma coisa do outro lado. T menos 0 dividido por 100 menos 0. O que acontece? Eu encontro essa equação. Pronto, meu patrão, você já terminou a física. Agora, daí para frente, é matemática. E na matemática, a gente fala, H menos 2 permanece, 22 menos 2 é 20, e menos 0 aqui não faz diferença, certo? Eu poderia deixar desse jeito. Se eu multiplicasse meio pelos extremos, ficaria assim. Como eu também posso simplificar o 100 por 20, que dá 5, né? Então, se eu simplifico 100 por 20, que dá 5, fica 5 vezes H, fica 5H. Vixe, Maria, agora não saiu muito legal não esse som. 5H não, é 5 vezes H, tá bom? 5 vezes H menos 10, 5 vezes H, 5 vezes 2, dividido, é igual, desculpa, a temperatura. Nesse caso aqui, o que a questão quer? Qual é a temperatura quando a altura é 10. Então, é só substituir a altura por 10. 5 vezes 10 menos 10, a temperatura vai ser de 40. Muito fácil. Pegou aí? Entendeu? Mais fácil que empurrar bebo na ladeira. Então, ó, vamos lá. Existem algumas questões que tem uma pegadinha, que é a questão que fala de variação de temperatura. Porque às vezes a questão pede a temperatura, às vezes a questão pede a variação. E quando a gente fala de variação, a gente já está falando de uma subtração. Toda variação é um valor final menos um valor inicial. Isso vale para qualquer área da física. Variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Variação de velocidade, velocidade final menos inicial. Toda variação é uma subtração de elementos. Então, se é uma subtração, presta atenção na dica que eu vou dar para vocês agora. Como eu falei, toda variação de temperatura é final menos inicial. Toda variação é final menos inicial. Variação é esse símbolo delta, né? Então, vamos imaginar no nosso exemplo. Eu já tenho isso aqui, né? A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Perceba que, ó, em cima e embaixo, puxa e vai, em cima e embaixo, puxa e vai, ponto de fusão e ebulição. O procedimento é o mesmo. Só que vamos pensar, a variação, ela já é uma subtração já. E aqui eu já tenho uma subtração e uma subtração. Ou seja, se a variação já é uma subtração, se eu colocar variação aqui, tá errado, porque eu vou ter subtraindo 2 vezes. Então, olha a dica que eu vou dar para vocês. Quando você tem um esquema de qualquer... Eu estou botando aqui o exemplo Celsius Fahrenheit, mas vale para tudo, viu, pessoal? Isso aqui já é subtração. Então, o que é que você faz? Você tira isso aqui tudo e coloca a variação. Final menos inicial, final menos inicial. Então, isso aqui é a variação em Celsius e esse aqui é a variação em Fahrenheit. Pronto, você resolve variação. Ah, professor, então para fazer variação de temperatura é só substituir o de cima pela própria variação? Exatamente. E se eu simplificar, eu encontro o mesmo esquema aqui das outras, da que a gente fez da fórmula da semana passada. Só que não precisa de fórmula. Como eu falei, é só raciocinar no em cima e embaixo, puxa e vai. Se você faz entre Celsius e Kelvin, por exemplo, é a mesma variação, né? A variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin. Por quê? O denominador é igual a 1 nos dois. Eu simplifico, fica a mesma coisa. Olha um exemplo que a gente acabou de fazer.
H menos 2 sobre 20, T sobre 100. Esse foi o que eu acabei de falar para vocês do termômetro. Simplificando, fica desse jeito, né? Ah, mas se eu quiser saber qual é a variação de temperatura de acordo com a variação de altura, então eu substituo aqui pela variação de altura e substituo aqui em cima pela variação de temperatura. Pronto, fica desse jeito. Muito fácil. Muito fácil, pessoal. Não tem como errar. Em cima e embaixo e puxa e vai. Vamos agora para um exemplo mesmo de questão, de interpretação, para vocês verem como ela é bem simples. A questão de hoje, ela é bem interessante, a questão do Enem, né? Estilo Enem, vamos dizer assim, que tem um texto enorme e tem uma pergunta. Vamos ver se realmente vai dar muito trabalho. Ó. O Polo Sul é bem mais gelado que o Polo Norte. Por lá, a temperatura média do verão não costuma passar dos menos 35. O Norte é mais quentinho. Quem gosta de abraços quentinhos? Registrando médias de 0 grau no período do calor. Realmente é mais quentinho. 0 grau é quentíssimo, praticamente Teresina, né? Um glaciologista do programa Ártico utiliza para registrar as temperaturas um termômetro calibrado em escala desconhecida X. Esse tipo de questão, principalmente que a manha serve. Então não adianta, como é que tu vai decorar? Tu já decorou a fórmula do Celsius e Fahrenheit? Aí eu te pergunto, qual é a fórmula da escala X que tu não conhece? É nessa hora que a bomba atômica explode. Puf. Você não consegue fazer. Então vamos lá. Os valores do ponto de fusão e de ebulição desse termômetro são respectivamente 20 e 110. Ó, fusão e ebulição. Fusão 20, ebulição 110. Com base no texto, no caso hipotético, mencionados, assinar a alternativa que apresenta a equação de conversão. Então ele quer só que a gente monte a equação entre uma escala X e a escala Celsius. E o valor da temperatura de menos 35 graus Celsius. Aí depois que a equação está pronta, é só substituir. Vamos prestar atenção? Fusão e ebulição. Fusão é 20, ebulição é 110. Então, como é que a gente faz? Faz o mesmo esquema. Em cima e embaixo e puxa e vai. Deixa eu botar aqui que é melhor para vocês verem, né? Então, ó, em cima e embaixo e puxa e vai. O 20 ficou com 0. O 110 ficou com 100. Escala X, escala Celsius. Então, sinal de subtração, sempre subtraindo, TC menos 0, 100 menos 0. TX menos 20, 110 menos 20. Agora sim, a gente pode mostrar aqui a conta. Então, eu tenho, fazendo as simplificações, 110 menos 20, 100 menos 0. Aqui eu posso simplificar por 10, por exemplo. Aqui fica 10, aqui fica 90, fica 9. Meio pelos extremos, então eu tenho que 10 vezes TX menos 10 vezes 20, se quisesse fazer, 9TC. Ou então, você só dá uma ajeitada matemática e você chega nessa equação que é a resposta. Substituindo o TC por menos 35, dá menos 11,5. Portanto, letra D de Dario. E é isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, colocar o que você achou. Você entendeu o assunto? Você tem alguma dúvida? Coloca aí no comentário a sua pergunta. Se você quer mais exercícios, bota aí também. Compartilha esse vídeo e não esquece de assinar o canal. Ajuda aqui, professor, a compartilhar a alegria com aprendizado. Muita luz a todos. Beijo no coração. Até mais, pessoal.